Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você, uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre nas suas noites de quartas-feiras, trazendo um assunto um assunto forte, um assunto de opinião, um assunto que faz a diferença no seu dia a dia. E lembrando também que nós temos a nossa reapresentação no domingo às 9h30 da manhã. Perdeu na quarta, assiste no domingo. Hoje nós estamos recebendo aqui, na nossa banca da entrevista, o professor Tonon, que já é nosso amigo aqui de muito tempo. Tudo bem, professor? Boa noite, Barreto. Professor é uma pessoa ligada à educação, uma pessoa que já esteve aqui com alunos. E estamos recebendo aqui também um empresário, o nosso amigo Denis Falcone, né? Isso. Estava com os outros nomes aqui na minha ficha aqui. O Denis Falcone, que é empresário e que também tem um projeto político, não é isso, ô Denis? Tudo bem? Fala um pouquinho desse nosso projeto político seu que você tem. Você é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo? Isso, sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. Então, o que fez você hoje querer ser pré-candidato, assumir a Prefeitura de São Paulo, Denis? O mesmo que o João Dara fez, só que eu sou diferente dele, porque ele é um péssimo governo. Aquela piada que ele inventou de ser um gestor, não é político, foi para enganar a população. Então, eu acho que São Paulo merece uma segunda chance. Eu prometo fazer a diferença se for candidato, serei eleito. Eu sou pré-candidato, não acertei ainda com partidos ainda. Então, aí, é um projeto político que visitando você as tem, pessoas, né? no dia a dia, conversando com as pessoas de bairro, vendo como que está o estado de São Paulo, inclusive a cidade de São Paulo, que o estado se baseia na cidade de São Paulo, e cada vez está pior. Só fazer uma perguntinha aqui pro Denis. Então, o seu projeto agora é para 2020, a Prefeitura 2020, de São Paulo. agora, Prefeitura de São Paulo. E não vou fazer igual o Dória, se for candidato, serei eleito. Eu não vou fazer igual o Dória fez, que é o que todos fazem. Agora, você também é um empresário da área de transporte. Transporte. Entre outras coisas que você também tem atividades, né, na área empresarial, transporte é o mais forte, É o né? mais forte. Então você fala sobre como é o seu meio empresarial, as suas... O meu empresarial, mas o meu forte é o transporte. Né? Sim. Eu mexo com outros negócios aí, mas é coisa que não... Ô, Denis, me conta uma coisa, como é que você analisa hoje o cenário político, o cenário econômico, ou melhor, você como empresário, o cenário econômico no Brasil, né? Para um empresário como você tá difícil, como é que você está sentindo hoje a situação econômica do país? Tá difícil, mas não tá tão difícil. Por quê? O Michel Temer, não sou fã dele, mas ele melhorou um pouco. Quando o PT saiu do poder, o Michel Temer deu uma melhorada. O Bolsonaro, não estou dizendo que é ruim, nem é bom, mas ele ainda é pouco tempo para ele fazer alguma coisa. Então ele tem uma chance ainda de melhorar o Brasil. Depende também dos governantes. Só que eu vou falar de São Paulo, da cidade de São Paulo. O prefeito atual não faz nada, só piora, que o João Dória deixou a cidade na mão dele. Não estou dizendo que é uma má pessoa, porque ele também não tem noção do que estava na mão dele. Agora que ele está começando a tentar arrumar, mas só está piorando. O transporte público piora cada vez mais. A segurança não vai bem, inclusive no estado de São Paulo. É o estado que mais arrecada e que menos investe. A educação não vai bem. Inclusive, São Paulo, hoje, aqui na cidade, você pode perguntar para qualquer um professor que está inconformado com o salário que a prefeitura paga. E a área da saúde também sempre foi daquele jeito, como todo mundo sabe. Mas podia melhorar, porque tem muito dinheiro arrecadado com multas de trânsito que podia ser aplicado na infraestrutura da cidade, mas não é, então, a saúde. O que eu vejo hoje é o seguinte, a população necessita de pessoas novas, que não estão lá no poder, pessoas que estão lá, que são controladas pelo poder antigo, pela política velha. Então, o que eu precisa fazer o que em São Paulo? Tirar a política velha do poder para a política nova melhorar, que é o que eu pretendo fazer. Eu não tenho padrinho político, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu vou ser um candidato independente. Isso que eu ia falar, você é um candidato independente. Né? Um pré-candidato. Desculpa, independente, gente. Né? Pré-candidato. E me diga uma coisa aqui, hoje a sua atual função, a sua atividade, ela está baseada no transporte. Transporte de carga. Transporte, eu tenho uma transportadora que a gente mexe com transporte aéreo, transporte marítimo, transporte de carga, transporta tudo. Professor Tonon, você tem uma pergunta aqui para o Denis. Isso. Eu gostaria que o Denis falasse. A gente vive hoje uma questão do neoliberalismo, do Estado mínimo. O que ele é favorável? Você é favorável às privatizações ou você acha que tem alguma área e que deve ser fundamental para a prefeitura? Ou se tudo pode ser privatizado, tudo ser vendido e a iniciativa privada toma conta? Não. Algumas sim, menos a saúde e a educação, que isso aí são prioridades da prefeitura.
O restante você acha que tudo eu pode acho ser? que pode ser que talvez melhore o serviço. Porque quando o Estado, a prefeitura toma conta de certo setor, o funcionário acha que pode fazer o que muito bem quer, porque ele é empregado do Estado ou da prefeitura. Teria que ser privatizado sim. Essa Então, situação aí. Na saúde e educação, você acha que é prioridade do seu Da governo? prefeitura do governo. Você estava falando hoje aí da questão da saúde, ô Denis. De fato, a saúde ela é um problema no país inteiro, né? São Paulo não foge à regra, porque também está envolvido, né? Toda cidade que você for, inclusive no Brasil, todo tem uma reclamação. Por quê? Porque o brasileiro também tem que ver que o governo não tem como dar conta de tudo. Senão teria que contratar um médico para cada pessoa. Aí não tem condições. Então tem que esperar, igual a fila de uma lotérica. Ninguém reclama. Fila de banco, ninguém reclama. Mas da saúde todo mundo reclama. Mas o povo também tem que ver que o governo também não é o culpado de tudo que acontece. Com certeza. Tenta fazer o máximo que pode, eu acho, mas pode melhorar um pouco. Então, mas... como o Denis falou que saúde e educação, se tivesse que priorizar, qual dos dois você iria? Saúde ou educação? Que viria em primeiro? A saúde. E por que gostaria? A educação, ela pode também... Tem muitos colégios particulares que atendem melhor que a saúde. Então, eu acho que se privatizasse também não ia ser tão ruim. Mas a saúde é prioridade do governo. Não, perfeito, perfeito. Ô, Denis, me conte uma coisa aqui. Existe uma história aí de um enriquecimento meio, assim, ilícito, tal, que falam a seu respeito a isso. Foi algumas informações que nós andamos coletando. O que você tem a dizer sobre isso, ô, Denis? Aqui no Brasil, para quem estiver ouvindo entender isso, quando você é pobre, você não vale nada, certo? E quando você fica rico, de uma certa forma, eu não sou rico, eu sou empresário, você tem um defeito, você é ladrão, você roubou, você não presta e tal. Isso é conversa de quem não tem o que falar, né? De pessoas pobres de espírito, não estou falando que é pobre de espírito, que só sabe falar mal das pessoas, que não olha para a sua própria vida. Então, assim, todo mundo tem esse costume de falar, fulano tal roubou tal coisa. Por exemplo, os prefeitos, quando eles são eleitos, já são acusados de ficar rico nas costas do dinheiro público. Isso é mentira. Isso é oposição que tenta me prejudicar. Esse papo que eu tenho dinheiro fora do estado, isso não tem nada a ver. Enriquecimento empresarial. Eu sempre trabalhei, com 14 anos, eu já era empreiteiro de obras. Tem uma história de luta, né, Sim. Denis? Eu montei minha primeira empresa com 18 anos de idade. Sim. Então eu tenho 14 anos de carreira, de profissão, então eu tenho que ter alguma coisa. Lógico, né? sem dúvida. Eu tenho que ter alguma. E outra, eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo. Tem gente que pode ver isso aí, ajuda as ONGs, ajuda os hospitais, pessoas mesmo, eu faço doação para Santa Casa. Tenho como provar isso. Então eu não sou uma pessoa tão ruim. Sabe, o professor Porque a oposição faz isso. Sabe, o professor Tonão me conhece há muito tempo, sabe que eu presto um serviço de assessoria de comunicação para alguns pessoas que já foram candidatos, para alguns políticos, inclusive foram candidatos à presidência da República e tudo mais, né? Certo. E esse tipo de ilação, né, de denúncia sobre enriquecimento e tudo mais, eu sempre vi isso, né? Mas